Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da polarização do diodo retificador, diretamente e reversamente polarizado. Nesse circuito, então, nós vamos verificar o funcionamento do diodo retificador aqui D1 na polarização direta. Então, como é que você está na polarização direta? Então, a gente parte aqui da fonte, ó, B1, identifique o terminal positivo da fonte e o terminal negativo da fonte. Ótimo. Então, se você olhar aqui o anodo do diodo, ele está do lado positivo da fonte, não importa o componente que esteja aqui, ó, tá? E o cátodo do diodo está do lado negativo da fonte. Para identificar o cátodo é o que tem a faixinha, né? Então faz a analogia aqui onde tem o traço com o sinal negativo, certo? Então o diodo está polarizado diretamente. Agora vamos identificar os componentes aqui. O P1 está medindo a tensão do resistor, ele vai medir a tensão do R1. O P2 está medindo a corrente do circuito, vai medir o I aqui, ó. E o P3 está medindo a queda de tensão no diodo. Então essas são as funções desses instrumentos instalados aqui. Vamos simular agora aqui, eu vou ligar a simulação. Então vamos ver, a gente vai orientando aqui. Então o que a gente observa aqui? Vamos lá. A fonte está regulada para 12 volts. Então a gente aprendeu que para o diodo entrar em condução, a tensão da barreira de potencial aqui, que é 0,6 volts, tem que ser ultrapassada. Então a fonte aqui já está em 12, certo? Então eu só tenho um resistor em série com o diodo aqui, né? O amperímetro, sempre vamos lembrar, o amperímetro é como se fosse um curto. Mesmo ele estando em série aqui, ó, é como se não tivesse ele aí instalado. Então, continuando aqui, a corrente sai da fonte, passa aqui pelo R1, pelo P1, já está na faixa de 112 miliamperes, e o direcionamento da corrente aqui é dado para o D1. Então, na polarização direta, é como o diodo, como se ele não estivesse aqui, como se ele fosse um curto também, né? O diodo ideal a gente considera aqui como resistência zero na polarização direta. O diodo real ele oferece uma certa resistência. Então você pode ver aqui, ó, que eu tenho uma queda de tensão de 0,78 volts no diodo, certo? Consequentemente, ó, se você somar aqui 11,2 mais 0,78, você vai chegar na tensão da fonte, que é os 12 volts. Então, sempre que o diodo está polarizado diretamente, vai ficar uma queda de tensão nele aqui, ó, que é a tensão direta, que é o VF, certo? Que é o VF. Isso aí em função das características do diodo e da polarização direta. Outro fato interessante que a gente pode observar aqui também, vamos abaixar agora a tensão da fonte aqui, ó. Vamos abaixar a tensão da fonte aqui para 0,2 volts, 0,2 volts. Então o que vai acontecer? 0,2 volts, eu estou com a tensão menor do que a necessária para fazer o diodo entrar em condução. Então ele está aqui no circuito agora nessa condição, como se estivesse aberto aqui, como se fosse uma chave aberta aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó, uma chave aberta. Então, o que o voltímetro P3 está medindo? Ele está medindo aqui, ó, vou desenhar reto aqui, ó, a tensão da fonte, certo? Porque se ele é uma chave aberta, não circula corrente. Se não circula corrente, a queda de tensão aqui no resistor é nula, certo? A queda de tensão no resistor aqui é nula. Então, ó, olhando aqui embaixo, ó, não circula corrente. Por isso que a tensão aqui, ó, ela só vai aumentando sem corrente circular. Então, vamos aumentar de novo aqui, mas vou aumentar para 0,4 aqui agora. Então, só apagar aqui. Então, vou aumentar para 0,4 aqui, ó. Então, ligando a simulação, olha o que acontece. A tensão do diodo ainda é 0,4. Não tem corrente circulando, ele continua com uma chave aberta. Ele só vai entrar em condução a partir de 0,6 volts. Então, vamos aumentar aqui, ó, 0,6.
Então aí provavelmente, ó, vamos ver como ele se comporta no simulador. Ó, agora já começou a circular corrente. Você pode observar aqui, ó, que o P2 já tem corrente circulando. Significa o quê? Que o diodo está entrando em condução, certo? Então, mas ainda, ó, eu tenho aqui uma condução bem baixa, porque tem o 0,6 e 0,59 em P3. Agora, o que eu vou observar? A tensão da fonte vai aumentando, certo? Só que agora, quem vai aumentar é o P1, ó. Pode olhar que o P1 está em zero ainda. A tensão em P3, ela vai aumentar um pouco ainda até atingir a tensão direta do diodo. Aqui no simulador em torno de 0,7 volts. A partir de 0,7, o P3 não aumenta mais, só vai aumentar o P1, certo? Então vamos ver, ó. Vamos apagar ali. Vou alterar aqui, agora eu vou colocar um volt aqui, ó. Vamos por um volt. Então, nós vamos ver aqui a tensão do P3 aqui, ó. A tensão do P3 agora está em 0,68. Só que agora quem aumentou mais, ó, foi a tensão do P1. E assim vai continuar até a tensão que eu projetei, eu especifiquei o circuito. Então, vou colocar 5 volts aqui, você vai ver que lá a tensão do diodo não vai subir mais. Ó, subiu bem pouquinho, 0,75. Só que dos 5 volts, olha quanto aumentou no resistor, tá? Que é o P1. Então agora, a partir do momento que o diodo entrou em condução, ele vai se tornando aí, tendo efeito no circuito como se fosse uma chave fechada. Lembrando, polarizado diretamente. Agora aqui nós temos o diodo na polarização reversa. Então, os componentes são os mesmos, né? Ó, P1, P2, P3. P1 medindo a tensão no R1, P2 medindo a corrente do circuito e o P3 medindo a tensão no diodo. Então aqui, o diodo, ó, se você observar, eu virei o diodo. Então o catodo, ó, que é o que tem o traço, está do lado positivo da fonte. Ó. A fonte aqui é positivo. E o anodo, ó, está do lado negativo da fonte. Então nessa situação, o diodo vai se comportar como se fosse uma resistência de valor muito alto, uma resistência infinita, certo? Impedindo a circulação da corrente. Então, vamos identificar aqui o comportamento dele. Eu vou colocar até um multímetro aqui, ó, o microamperímetro agora ali, para que eu tente medir alguma corrente. Ó. Então, ele está indicando, ó, exatamente a tensão total da fonte. Então, como a gente já viu no exemplo anterior, ele nem indica a circulação de corrente, porque não existe. Né? Na verdade, tem uma pequena corrente aqui, ó, 0,12 microampere, que é a corrente de portadores de carga minoritária. Isso aqui é normal, né? Mas ele está se comportando aqui como se fosse uma chave aberta. Então, o diodo real, óbvio, né? Ele vai circular uma pequena corrente, como está sendo mostrado aí no simulador, tá? Mas não importa que o valor de tensão que eu tenha na fonte, o multímetro está medindo exatamente a tensão da fonte, porque não existe queda de tensão aqui no R1, certo? Essa pequena corrente aqui, né, não é suficiente para provocar uma queda de tensão aqui considerável no meu resistor. Então, toda a tensão que está sendo medida no diodo é a própria tensão da fonte. Nós podemos observar aqui também que à medida que eu aumento a tensão da fonte, por exemplo, 24 volts, a tensão reversa aqui no diodo vai aumentando. Então, o que eu tenho que observar? Buscar na folha de dados do diodo que eu estou usando para identificar qual que é a tensão reversa máxima desse diodo aí. Porque quando ela for atingida, vamos supor que a tensão aqui reversa máxima fosse 50 volts. Então, o que vai acontecer? Se eu ultrapassar o valor de 50 volts,
ele vai entrar na região, vai entrar em avalanche reversa, né, na região de avalanche reversa, e vai danificar permanentemente o diodo. Então esse valor de tensão aqui não pode ser ultrapassado. Então ele é um fator que limita o funcionamento do diodo semicondutor.